Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso compartilhamento, à nossa leitura amorosa, à nossa leitura transcendental da ciência sagrada da Bhagavad Gita. Hoje nós vamos falar do capítulo 11, verso 50. Estamos na plataforma do medo, fear, medo. E hoje vamos a um verso da Bhagavad Gita, que é um verso que nos leva a uma contemplação acerca da própria história da Bhagavad Gita, da Batalha de Kurukshetra, que foi travada há 5.000 anos em Kurukshetra, na Índia, né? O local está lá, o local pode ser visitado, o local é comprovado através das escrituras sagradas védicas. Os Vedas são conhecimento, é o conhecimento que nos leva ao Supremo Krishna. E quando falamos da Bhagavad Gita, nós temos que ter respeito por essa ciência sagrada, nós temos que ter reverência por essa ciência sagrada, nós temos que meditar e contemplar essa ciência sagrada. Por quê? Porque é a canção, Bhagavad Gita significa a canção do Supremo. E dentro desse processo de entendimento, nós temos que, se quisermos, claro, porque Deus ele nos deixa muito livre para que a gente decida sempre o nosso melhor, e a Bhagavad Gita é um caminho para que a gente possa sair da raiva, a gente possa sair da confusão, a gente possa entender como é que a gente lida com o falso ego, nosso falso eu, como é que a gente se desapega da partida dos nossos queridos familiares, quando eles partem deste mundo, para desmotivação, para depressão, para discriminação, que é muito, muito, muito problemático nesse mundo, a discriminação. E quando a gente discrimina qualquer pessoa, quando a gente maltrata um animal, quando a gente derruba uma árvore, quando a gente suja um rio ou um mar, nós estamos discriminando a Deus, nós estamos discriminando a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Por quê? Porque Deus, ele é a Suprema Personalidade de Deus, ele tem 3 aspectos: Brahman, que é o Criador; Paramatma, que é localizado em nosso coração como a grande alma na pequena alma; e ele é Bhagavan, a pessoa suprema. Então, quando nós discriminamos Bhagavan, Brahman, Paramatma e Bhagavan, localização, criação, localização e pessoa suprema, quando nós discriminamos qualquer pessoa, qualquer coisa que tem a assinatura de Deus, e não existe nada que não tenha a assinatura de Deus neste mundo material, então nós estamos discriminando a Deus propriamente, porque se você fala mal de alguém, você está faltando respeito com aquela pessoa, você está faltando respeito com o Deus que habita o coração daquela pessoa, e nesse processo você vai discriminando irresponsavelmente. E aí você chega na plataforma atual, que é a plataforma do medo, que nós estamos estudando, e aí nós precisamos nos remeter a um verso da Bhagavad Gita, que é a forma universal de Deus, onde Deus mostra nesse capítulo 11, Bhagavad Gita, como ele é escrito e autorizado, a forma universal de Deus. Então, vai ser um pouco técnico, né, a fala, vai ser um pouco explicado tecnicamente através de Srila Prabhupada. Por quê? Porque este verso, ele mostra que Deus tem formas universais e que Deus tem várias formas, e dentro de todas essas formas existe a forma poderosa e universal de Deus. E nesse sentido, a Bhagavad Gita foi uma batalha travada em Kurukshetra. A Bhagavad Gita não, a batalha de Kurukshetra foi travada em Kurukshetra, e lá nesse episódio foi falada a Bhagavad Gita pelo próprio Supremo. E você pode até dizer assim, nossa, realmente, essa batalha foi falada por Deus, sim. Deus pode fazer o que quer. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus tem potência, ciência, presença. Deus tem os nomes que ele quer. Deus faz o que ele quer, porque, afinal de contas, tudo é criação de Deus. Então, aqui nessa pequena introdução, nós vamos dando seguimento à Bhagavad Gita e vamos hoje ao medo. Vamos mostrar aqui quando Arjuna
que era o guerreiro que não queria lutar na Batalha de Curiquixeta, ele teve medo, ele sentiu fear, medo, quando a própria personalidade de Deus mostrou a sua forma para ele. Por quê? Para mostrar para ele que ele é o Deus Supremo e que ele, com esse processo de não entendimento acerca da Suprema Personalidade de Deus, apenas dizendo Deus é o Criador. Tudo bem, Deus é o Criador. Deus está localizado no nosso coração, Deus é amor. Tudo bem, mas Deus é uma pessoa suprema e por ele ser essa pessoa suprema, ele pode se localizar aonde ele tiver vontade e ele pode ter os nomes que ele tiver vontade e ele pode se mostrar de diversas formas à vontade. Fazer minhas reverências. Uma guiana Timiranda Siá, guiana Janassa Lakaya, Shakshu, Militar, Jena Tasmaish, Gruvena Mahá. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências, já este Krishna Gurudeva, nosso maior guru, nosso maior professor, que é o próprio Deus em si, nos ensinando através da ciência sagrada Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudeva, Vasudeva é outro nome de Krishna dentro da filosofia védica. Vasudeva, aquele que é a suprema personalidade de Deus, aquele a quem devemos reverenciar, aquele a qual devemos estudar, aquele a qual devemos falar, aquele a qual devemos compartilhar e aquele a qual é o ponto central da nossa existência. Krishna é o fator primordial de toda a existência e eu vivo como alma para servir a Krishna, a esse Criador que criou tudo e todos. Capítulo 11, verso 50, a forma universal de Deus para o medo. Sanjaya disse a Dhritarashtra, a suprema personalidade de Deus Krishna, tendo falado essas palavras a Arjuna, manifestou sua verdadeira forma de 4 braços, e por fim mostrou sua forma de 2 braços, encorajando assim o amedrontado Arjuna. E assim somos nós, amedrontados, com medo. E assim somos nós, ignorantes e com medo. E assim somos nós, sem nenhum conhecimento e com medo. E aí, quando a gente não tem ideia alguma ou nenhuma acerca da Suprema Personalidade de Deus, porque aqui no Ocidente não se ensina, pelo contrário, aqui no Ocidente se ensina a ter medo de Deus, porque Deus é castigador, que Deus é o carrasco, que Deus isso, que Deus aquilo. Principalmente na Bíblia, o Antigo Testamento, mostra um Deus muito tirano, aquele Deus que joga as tempestades, que joga as calamidades, os terremotos, os maremotos, que faz isso, aquilo, aquilo outro, quando na verdade, dessa forma, de uma forma respeitosa e um pouco calamitosa, nós devemos entender que Deus, na filosofia védica, não é nada disso. Deus é o Deus do amor, Govinda, e ele se mostra para as pessoas que querem vê-lo. Claro que ninguém vai poder vê-lo impuramente. Nós, com nosso pensamento, sentimento e emoção impura, a gente não tem condições de entender Deus e com especulação mental muito pior. Então, a gente deve entender que quando a gente não estuda sobre Deus, quando a gente não busca entender Deus, quando a gente não se interessa em entender Deus e ainda mais saber que Deus tem uma forma universal, quando a gente não reciproca Deus com nossos sentimentos amorosos, quando a gente não oferece nossas respeitosas reverências e sentimentos de adoração a Deus, a Cristo, a Suprema Personalidade de Deus, ou mesmo a gente ousa querer saber como é que Deus é fisicamente, a forma de Deus, a forma de Krishna. Deus pode ter 2 mãos, pode ter 10 mãos, pode ter 20 mãos. Deus nos criou com as 2 mãos, mas existem planetas que existe Deus com 4 mãos. Imagina, a gente já tem 2, já é habilmente ágil com 2, imagina com 4 mãos. Então, tudo aquilo que sai fora da caixinha, a gente rejeita. E por a gente rejeitar, a gente não estuda e não entende mais e mais e mais e mais. E fica preso na angústia do medo de não saber, de não conhecer Deus, porque a gente fica pensando que Deus vai nos castigar e que Deus nos ama, não nos ama.
que Deus deixa essas guerras acontecer. Deus não tem nada a ver com guerras. Quem criou a guerra, quem criou a poluição, quem criou a destruição, quem criou as armas atômicas, você acha que Deus tem a mente, a inteligência para criar uma arma atômica para destruir suas almas, seus filhos e suas criações? Então é algo que a gente tem que parar e entender que Deus ele pode se mostrar da forma que ele quiser. Agora, nós especulamos bastante sem ter conhecimento. Então, aqui, quando Krishna se manifesta para Arjuna na batalha de Kurukshetra, e Arjuna diz assim, de uma certa forma, Arjuna diz assim, Krishna, eu sou seu amigo, você é meu amigo, ok, Deus é meu amigo, eu sou amigo de Deus, mas eu queria entender mais sobre você, eu queria que você mostrasse mais profundamente quem é você. E aí, quando Krishna mostra, imagine Deus, o Criador de tudo, de todos os planetas, todas as estrelas, todas as galáxias, de todas as entidades vivas, de todos os animais, minerais, vegetais, de tudo que existe. E ele vai e mostra essa forma universal para Arjuna, e Arjuna, ele fica paralisado de ver tanta riqueza, de tanta beleza, de tanta coisa inimaginável. E principalmente quando a gente vive aqui nesse planeta Terra, que a gente tem uma mentezinha pequena e limitada, e ainda mais condicionada, e ainda mais impura, juntamente com o nosso pensar, sentir e agir. Significado Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, neste significado aqui da Bhagavad Gita sobre o medo. Ao aparecer como filho de Vasudeva e Devaki, primeiramente Krishna se mostrou como Narayana, de 4 braços, mas quando seus pais lhe pediram, ele assumiu a aparência de uma criança comum. De modo semelhante, Krishna sabia que Arjuna não tinha interesse em ver a forma de 4 mãos, mas como ele pediu para vê-la, Krishna também voltou a lhe mostrar esse aspecto, e depois se manifestou sob sua forma de 2 mãos. Então, nós, na filosofia védica, nós temos a presença de Deus com 4 mãos e com 2 mãos. Totalmente diferente dos santos, dos anjos, da tradição cristã, né? Que dentro da tradição católica existe os santos, existe Jesus pendurado naquela cruz, né? De forma que eu mesmo particularmente não gosto de olhar para Jesus pendurado na cruz, é uma realidade, mas eu prefiro um Jesus diferenciado, onde você possa olhar e sentir um bálsamo e não olhar e ver Jesus sofrendo o tempo todo, porque já basta o sofrimento nosso aqui na Terra. Então, Krishna, ele mostrou a Arjuna as suas formas universais, e a Arjuna teve medo. O ponto principal é que nós não sabemos nada acerca de Deus, e o pouco que nós sabemos não nos tira do medo, não nos leva ao conhecimento de Deus acerca do absoluto. A palavra Saumya Vapu é uma forma belíssima, conhecida como a forma mais bela de Deus, de Krishna. Quando Krishna estava presente, todos ficavam simplesmente atraídos à sua forma. E por ser o diretor do universo, Krishna, ele logo aboliu o medo de seu devoto. E assim é, quando a gente está com medo, né, que a gente não sabe o que fazer, quando a gente está perdido, a gente busca todos os tratamentos, remédios, psicólogos, psiquiatras, mas a gente não busca Deus. E os poucos que buscam Deus não sabem entender a forma de Deus. E dentro da filosofia védica, porque Vedanta, Vedas, significa conhecimento transcendental. Não é um conhecimento que foi criado na Terra. Feito esses outros conhecimentos que são criados na Terra, especulação mental, almas condicionadas que não têm conhecimento profundo, e nós lemos seus livros, e nós acreditamos, e nós isso, aquilo outro. Quando, na realidade, a gente tem que conhecer Deus, a gente tem que buscar ler a Bíblia Sagrada, ler os livros sagrados, ler todos os livros que nos levam ao conhecimento de Deus, mas livros autorizados, livros onde você vai ter a certeza que você está lendo, como Bhagavad Gita, como ele é a ciência sagrada, como foi escrita. E dentro desse processo a gente vai entender que Deus tem uma forma belíssima, e que a gente nem sonha, nem imagina, que Deus tem uma forma belíssima, conhecida como a forma mais bela, Saumya Vapu. Saumya Vapu é em sânscrito, que quer dizer a forma mais bela dos belos, que é Deus. Então, e Krishna, Deus, é o diretor desse universo, e ele dirige todo esse teatro.
toda essa parafernália material que existe. E nós achamos que nós é que somos os diretores de nossa vida, quando na realidade nós não somos diretores de absolutamente nada. Então, quer abolir o seu medo? Se volte para Deus e peça a Deus para Deus se mostrar na sua vida. Peça a Deus para Deus falar no seu coração, na sua intuição. Arjuna voltou a Krishna abolir o medo de seu devoto. Arjuna, Krishna abole o meu medo, o seu medo de todos, e volta a mostrar a sua forma bela de Krishna, a forma universal de Deus. Mas a gente aqui na Terra, com essa mente condicionada, com esse coração perturbado, com essas atitudes desequilibradas, nós temos condições, por um acaso, de ver Deus? Claro que não. Claro que não, a gente tem que se purificar muito para poder a gente entender Deus, ver Deus. Para isso a gente tem que tirar de dentro do coração da gente todas essas ferramentas negativas que não são iluminadas, raiva, confusão, falso ego, apego às pessoas e principalmente às pessoas que morrem, a desmotivação que não nos leva a nenhum lugar, a depressão, a discriminação e agora o medo. Então, esse é um estudo completamente profundo acerca da Bhagavad Gita que nos traz esse caminho. Então, na Brahma Samhita, que é um livro sagrado védico, declara-se que só a pessoa cujos olhos estão untados com o guento do amor pode ver a bela forma do Senhor. Vou ler de novo. Na Brahma Samhita, o livro sagrado védico, escritura sagrada védica, Brahma Samhita, só a pessoa cujos olhos estão untados com o guento do amor, só as pessoas que estão passando a pomada nos olhos do amor, que podem limpar esses olhos, esse coração, para que a gente possa ver a bela forma de Deus, a bela forma de Krishna. Então, Krishna é a suprema personalidade de Deus e Krishna, ele é Atintya, isso, inconcebível. Mas nós podemos concebê-lo, nós podemos estudar sobre Deus, nós podemos ler sobre Deus, nós podemos ler a Bhagavad Gita, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos ler todos os livros sagrados que levam ao conhecimento de Deus autorizados. Porque se você cair na besteira de ler coisa desautorizada, você vai ficar mais perdido que já está. Então, nesse sentido, para ver a forma bela do Senhor Krishna, do Senhor do amor, nós temos que limpar os nossos olhos materiais contaminados com o guento do amor. Esse guento significa a pomada do amor. Se você não passar essa pomada do amor nos seus olhos, no seu coração, nas suas atitudes, você não pode ver Deus jamais. E a gente pode ver Deus, Ana Cláudia? Sim. Sim, com certeza, em sonho, em revelação, né? Srila Prabhupada, que compilou todas essas escrituras sagradas, traduziu para o inglês para várias línguas mundiais, com certeza que ele via Krishna, ele via Deus, ele sonhava com Krishna, Krishna falava para ele não ter medo, para ele continuar desenvolvendo a consciência de Krishna aqui no Ocidente, e nós devemos nos espelhar através desses modelos transcendentais, para que a gente possa trazer para a vida da gente essa forma universal, esse aspecto de Deus, essa forma da Bhagavad Gita, que aquele que pensa em Deus é uma pessoa que está num caminho iluminado. A pessoa que sente Deus está no caminho maravilhoso. A pessoa que quer ver Deus está no caminho de grandes realizações. E nesse sentido, Deus não é um ser humano comum. Deus é a pessoa suprema. Deus tem corpo como nós? Não, Deus é um corpo transcendental. Porque como eu vou dizer que Deus tem um corpo material se Ele quem criou o meu corpo material, se Ele quem criou a minha alma, se Ele quem criou a minha mente? Tudo que a gente tem foi criado por Deus. Por isso que a medicina terrena às vezes se perde em diagnóstico, porque tem que estudar muito e tem que entender que eles são limitados e que o que é ilimitado são as obras de Deus neste mundo. E as obras de Deus estão em todas as plataformas. O engenheiro que constrói um prédio, um arranha-céu de sei quantos andares, vamos falar de 50, 60 andares, quem é que está desenhando esse projeto? Deus no coração deste
desta alma engenheira, neste corpo de engenheiro, está trazendo a inteligência divina. Se você está dando aula no seu trabalho, se você está ajudando as pessoas, Deus está usando você como instrumento para melhorar este mundo material que está por demais contaminado. E assim, com essa forma universal de Deus, a gente pode conceber Deus de várias formas, mas sem especular, dizer isso é mentira, isso é história isso é uma viagem, essa leitura, isso não existe. Quem somos nós para dizer isso, se nós não temos conhecimento? Então, para ver a verdadeira forma de Deus, Deus nos mostra a sua verdadeira forma, encorajando assim a sairmos do medo. E quando a gente sai do medo, a gente tem a coragem de viver Deus, de conversar com Deus, e dizer, Deus, eu sou muito impuro, eu sou uma alma muito impura, caída nesse corpo condicionado, contaminado, e eu estou contaminada com essas formas materialistas da minha vida, mas eu estou me limpando, eu estou fazendo minhas práticas espirituais, minhas orações, e eu sei que o Senhor vai me ajudar a sair disso. E com certeza, futuramente, daqui a algum tempo, de várias e várias vidas, quando eu me purificar, eu um dia voltarei para o lar, voltarei para o Supremo, e eu poderei te ver pessoalmente. Isso é o grande sonho de qualquer alma consciente de Deus, desejar um dia ver Deus na sua forma original. Eu sou Ana Cláudia Chandra, aqui trabalhando com a Encontro Soluções para seus problemas emocionais, o medo hoje, dentro deste verso, um pouco técnico, mas eu tentei fazer da melhor forma possível, falar da mesma forma possível. Srila Prabhupada nos deu um grande incentivo aqui para que a gente possa entender Krishna, entender Deus, a forma universal de Deus, e a gente possa sair deste emaranhado material. Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, um canal dedicado à sua espiritualidade de forma simples, objetiva e fácil. Gratidão.